Fala pessoal, Flamengo e Central Córdoba, lá na Argentina 1-1, um empate vergonhoso e o Flamengo flertou com a displicência. Essa é a verdade, um jogo com aquele marasmo e o Central Córdoba com os jogadores 150% ganhando todas, 51 a disputa de bola, o adversário ganhou. Vamos ver aqui no F360, Abel e companhia, todos esses detalhes dessa partida horrorosa. Crédito de imagem a ESPN Brasil, Grupo Disney, o link abaixo na descrição. E vamos lá. Mas antes, se inscreva no canal para ajudar a gente. Ative o sininho de notificações e meta aquele dedo no like se você gostar do vídeo. Bora lá conferir agora. Já o Flamengo vai ter que lutar aí, provavelmente, até a última rodada para conseguir a sua classificação. Tem 2 jogos ainda. Com certeza até a última rodada, né? A próxima não garante. Contra a LDU, os dois no Maracanã, contra a LDU e contra o Tátira. É bom isso, jogar as 2 últimas no Maracanã? Não sei, porque jogou no Maracanã contra o Central Córdoba e perdeu. Mas é bom quando você ganha. É melhor jogar onde? No Maracanã ou lá em... Não faz diferença. Não faz diferença? Não, o último jogo? Que diferença faz? Os 2 últimos? O Palmeiras jogou. Vamos lá, vamos pegar. Eu não estou querendo comparar os 2 times, eu estou querendo comparar a situação dos 2 times nos seus campeonatos. Perfeito. Tá bom? Corinthians e Flamengo. Né? O Corinthians também tem uma derrota pro Huracan. Em casa, para um time argentino, o Flamengo perdeu pro Central Córdoba. O Corinthians tem 2 empates, o Flamengo tem 2 empates. Né? Quem está com a situação mais difícil, daí eu estou considerando que o segundo lugar já serve pro Corinthians. Quem está mais arriscado de cair fora? O Corinthians ou o Flamengo? Pra mim é fácil. O Corinthians está muito mais arriscado. O Corinthians tem que jogar fora contra o Racing Montevideo, teoricamente. O Corinthians perdeu em casa pro Huracan. Não, mas o Flamengo perdeu em casa do Central Córdoba. Então a campanha é igual, os 2 têm 5 pontos, tá? Os 2 têm 5 pontos. Mas o Flamengo tem mais time que o Corinthians. Não, a questão não é o time, eu tô falando cenário de campeonato. Não é pra você, pra mim eu tô falando cenário de campeonato. Independentemente disso, a situação do Flamengo é melhor. Por quê? Porque o Flamengo faz 2 em casa. O Corinthians faz 2 fora. Se ele ganhar... Você tá olhando o cenário do Corinthians e fala, vai ter que ganhar do Huracan na Argentina, vai ter que ganhar do Racing em Montevideo. Você olha pro Flamengo e fala, não, é só ganhar em casa. Teoricamente sim, se ganhar em casa. Não é só ganhar, não é só Depende ganhar. do time, né? O Flamengo, o ideal Um jogo por 2 gols. Um dos jogos tem que ser por 2 gols, mas é só isso. Talvez ele precise fazer mais, dependendo do Não, acho que pelo saldo de gols, um dos jogos ser por 2 gols já foi. Se for contra ele, deu mais ainda, mas é porque o saldo de gols dos outros times também não tá... muito parelho, ele tá atrás, mas tá próximo. Mas ele precisa ganhar os 2 jogos, e precisa fazer em um deles uma vantagem maior do que um contando gol. que ele deu esse Córdoba vai empate em Quito. Porque se tiver um vencedor... já não... Daí só 2 vitórias. Só pra você ver, pra garantir, só pra você ver que isso não é uma regra, no ano passado o Botafogo estava numa situação complicada, jogou os jogos últimos fora, na fase de grupos, se classificou e foi campeão. Tinha perdido. Agora o Botafogo esse ano vai ter os 2 últimos jogos em casa e vai se fiando nisso pra se classificar. Mas o que eu tô querendo dizer assim, apesar do Flamengo não estar convencendo na Libertadores como um todo, eu ainda vejo a situação do Flamengo como bem controlável. Não estou dizendo que é fácil, mas é controlável. É só vencer os 2 jogos em casa, um deles com 2 gols de diferença e se classificou. O Flamengo na história da Libertadores, em todos os jogos da história do Flamengo na Libertadores, em casa, tem 72% de vitórias. 64 vitórias em 89 jogos. Fora de casa, ele tem 38% de vitórias. 35 vitórias fora de casa. Então, o Flamengo ganha mais quando joga em casa na Libertadores. Não é só o Flamengo, né? Isso em geral. Por isso é importante para ele. Ganhar da LDU. O jogo de semana que vem, antes de pensar na classificação, é uma final. Tem obrigação de ganhar da LDU em casa. É confronto direto, é para superar a LDU na pontuação, é para ganhar esse jogo. LDU sem o Brian Ramírez, um dos destaques do time que foi expulso. Vai acreditando em história, em estatística, que não joga bola e não ganha o jogo para você ver o que vai dar. Não. Rodrigo Jufo vai trazer informações do jogo e a gente volta a falar aqui. Vamos lá. O clima aqui no estádio Madre de Ciudades, aqui em Santiago del Estero, é de consternação. O time do Flamengo ficou bem satisfeito com a própria atuação. A equipe até conseguiu o gol no início, que animou os jogadores e a torcida que estava aqui presente, mas depois se viu envolvido mais uma vez pelo Central Córdoba. Não encaixou o jogo no Maracanã e também não encaixou aqui esta noite na Argentina, e o que irritou bastante os jogadores, que discutiam muito em campo o posicionamento, passes errados. Os jogadores estavam bastante irritados, principalmente os líderes do grupo, como o Danilo y o Gerson. Cerramos en muchos puntos y la verdad que bueno, no tuvimos un buen partido hoy, no venimos de un buen partido con Cruzeiro, así que hay que levantar a cabeça, seguir trabajando e mejorar. Tivemos chance de fazer o 2-0 ali, talvez seria uma outra história o jogo, mas como eu falei, é trabalhar e falar menos. O que nós temos que fazer é recuperar o caminho, nosso caminho
nossa trajetória e as boas atuações o antes possível, né? Conseguir se perdoar. O que fica agora no Flamengo é a lei do silêncio e mais trabalho, voltar a jogar bem. Próxima rodada contra o Bahia em casa para poder voltar a vencer depois dessa derrota para o Cruzeiro no final de semana e esse empate contra o Central Córdoba na Libertadores. O Flamengo quer voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para aí poder pensar na decisão contra a LDU, um jogo muito importante que vai ser preciso bom futebol e a torcida do Flamengo no Maracanã. Muito obrigado, Rodrigo Jufo. Pois é. No final de semana perdeu para o Cruzeiro, o Flamengo passou um momento complicado aí, hein? E agora empatou. Eu queria tentar descobrir aqui, ouvir as análises dos amigos. O que acontece com o Flamengo? Jogou 2 jogos com o Central Córdoba, fez 1 ponto. Eu falei aqui no início do programa, né? Para mim, o Omar de Felipe, técnico do Central Córdoba, foi quem melhor identificou como controlar o time do Flamengo. Além do Leonardo Jardim? O Leonardo Jardim fez algo parecido, né? Porque ele, o Omar Fez Felipe, depois também. já tinha feito, exatamente no jogo do Maracanã. É uma equipe que, obviamente, no plano técnico, é inferior ao Flamengo, né? Mas no plano tático, é um time... O Omar Felipe é copeiro, ele ganhou a Copa Argentina ano passado, né? Ele consegue fazer o time para esses grandes jogos render. Ele não está focado no Campeonato Argentino esse ano, não foi bem. Mas nos jogos de Copa tem jogado bem. Mas no primeiro tempo não tão bem, né? O Flamengo Jogou podia ter bem, matado sim. Nessa do Arrascaeta aí. Jogou bem, poderia, assim. Qualquer plano de jogo tem seu gargalo. O Flamengo aproveitou numa jogada do Arrascaeta com o Gerson. Teve a segunda chance, mas parou por aí depois. É um time que sobe a marcação. Ele consegue ser muito intenso nessa marcação no campo de ataque. Apenas 17% das ações com bola no jogo aconteceram no terço ofensivo do Flamengo. 50% entre as intermediárias e 34% no campo de ataque, no terço de ataque do Central Córdoba, que subiu a marcação. O Flamengo até teve mais posse de bola a maior parte do tempo, só que era uma posse de bola no campo de defesa, pressionado, sem conseguir achar. O Central Córdoba recuperou 51 bolas. Muita antecipação, muita disputa individual. Ele, é claro, tem alguns erros técnicos, pela qualidade dos jogadores. Tem alguns erros cometidos pelo Central Córdoba em função de desgaste físico mesmo. O cara não está conseguindo mais, a perna não alcança. Mas em termos de planejamento estratégico para o jogo, mais uma aula do Omar Felipe. E foi empate, né? Ele não ganhou o jogo. Foi empate porque depois que ele faz o gol na cabeçada do Verón, o time dele abre o bico e ele acaba recuando um pouquinho, deixando o Flamengo chegar mais perto do ataque, não pressionava mais tanto lá em cima. Mas o resultado de empate para ele era ok pro Central Córdoba, porque vai jogar com o Táchira e possivelmente vai ganhar do Táchira fora de casa e vai se classificar. Tá muito perto da classificação. Assim, o problema é que o Central Córdoba ele vai ter que ganhar do Táchira por 2 gols de diferença, acho que para se garantir um pouco mais, e para poder empatar com a LDU em Quito. Sim, mas são 2 jogos. Se ele ganha um e perde outro, se ele perde da LDU em Quito e ganha do Táchira, ele ainda tá correndo risco, porque se o Flamengo ganha os 2, ele ficaria um tríplice empate com 11. Coloca aí na tela, por favor, amigos, a classificação não é ruim do grupo. você empatar o jogo, tendo vencido o jogo do Maracanã. Olha aí, ó, amigos. A conta dele não tá ruim, não. Aí, Bira, pra você. A questão LDU 8 pontos, tem o saldo de gols, tem tudo aí, ó, na tela. Olha aí, ó, 8-8, Flamengo 5 e Táchira 0. E aí? Vamos dizer que o Flamengo vai ganhar da LDU e do Central Córdoba vai a 11. Do Táchira, na última rodada. Desculpa, do Táchira. Então, LDU e Táchira, os 2 do Maracanã. Vamos dizer que o Flamengo vai a 11. Então, se o Flamengo ganhar os 2, por isso que ele tá... gols. Então, ele tá praticamente classificado. Aí, se fizer 2 gols, melhor. Porque ele vai, se ganhar os 2, ele vai a 11. Daí a LDU vai ter perdido 1. Vai ter perdido o Flamengo. Vai no máximo a 11. Vai no máximo a 11 se ganhar do Central Córdoba em Quito. E daí o Central Córdoba ganha do Táchira, vai a 11 e fica o tríplice empate. Só que o Flamengo saldo 0, se ele ganha os 2 jogos por 1 gol de diferença, ele vai pra saldo 2. No mínimo. No mínimo. A LDU tá com saldo 3. Não é suficiente. Mas a LDU vai ter perdido 1 gol, vai ter tomado 1 gol do Flamengo, né? Então ela perde esse 3, vai pra 2, digamos. Depende de quanto ela ganhar do Táchira. Exato. Agora, o Flamengo tem a vantagem de jogar o último jogo em casa contra o Táchira. Então ele vai saber, até se ele precisar de placar mais elástico, ele até sabe de quanto vai precisar. E essa confusão... Do quanto, se acontecer, e se tiver um de quanto o Central Córdoba, se ganhar, vai ganhar do Táchira. Isso. E de quanto a LDU, se ganhar, vai ganhar do Central Córdoba na última rodada. Essa conta é que LDU e Central Córdoba junto vai ser no mesmo horário, né? E o LDU... Em resumo, agora, que a gente não pode adivinhar os outros resultados, mas em resumo, é bom, além de ganhar os 2 jogos, golear. o Flamengo fazer gols. Fazer saldo, Saldo.
Mas assim, não é que também precisa fazer uma goleada provavelmente 5-0. Bom. Não, é bom, mas se Passar sufoco é melhor. É bom. Agora, isso tudo se a LDU vencer o Central Córdoba em Quito. Porque se empatar ou se o Central Córdoba vencer, basta o Flamengo ganhar os dois. Basta. Mas assim, basta. O que tem que Agora, melhorar? se o Flamengo não ganhar da LDU no Maracanã, aí complicou de vez. Aí azedou. Porque vai ter começado a depender. Empatar, ele vai no máximo a 9, é isso? Ele tá com 5? Com 5. Se ele empatar com a LDU, aí... E a LDU já vai ter ido a 9. Aí complica. Daí o Tem que Flamengo... ganhar os dois, é melhor não E daí o empatar, Flamengo fica talvez suscetível até Vai depender do resultado do... Não, é que o Flamengo... O 9 dificilmente classifica. Não, e o problema é que se o Flamengo... Tem que ganhar os dois. Se o Flamengo não ganhar da LDU, ele corre o risco de um empate conveniente entre LDU e Central Córdoba classificar os dois. O que tem que melhorar no Flamengo? Abel, até Deixa eu só trazer um dado aqui. Ontem, no jogo em que a LDU venceu fora de casa o Táchira por 3-2, ela fez 3-0, depois tomou 2 gols. Mas o Táchira finalizou 39 vezes. 39 vezes. Fizeram 2 gols. Foram 8 grandes chances. E só fez 2 gols. Pra treinar a finalização. O maior número de finalizações nessa edição da Libertadores, não contei as outras, só nessa. E o maior número de gols esperados, 4,56. É muito alto o número de gols esperados. E a LDU resistiu a isso. Quer dizer, resistiu. Tomou 2 gols, mas ganhou o jogo. Então é um time que inclusive, não tem tido seu goleiro titular. O Dida Domingues está suspenso. Ontem não teve o Ricardo Adê, que é o seu principal zagueiro. E conseguiu resistir. Ou seja, golear a LDU vai ser difícil. Embora não viva um bom momento, tá? O momento da LDU é ruim. O técnico está na corda bamba. Essa vitória de ontem deve ter dado a ele um pouco de equilíbrio ainda, mas ele ainda tem jogo do campeonato local antes de jogar com o Flamengo. O time não joga um grande futebol, mas conseguiu resistir a esse tiroteio aqui, né? Vamos usar tiroteio, a pior palavra possível nesse momento, depois do que aconteceu com o Flamengo hoje. Mas essas 39 finalizações levantam só 2 gols. Essa pressão toda, vai. Essa pressão toda. Ponderando, né, dois fatores. O fator cansaço, que a gente já falou aqui, é um período complicado para todos os times brasileiros, que precisa ali dar aquela parada para descansar, para tentar recondicionar alguns jogadores. E além do físico, também a competência dos adversários, principalmente Central Córdoba. O Eugênio já destacou os méritos do Omar De Felipe, essa estratégia muito bem executada de saber o momento certo de pressionar lá na frente e uma pressão muito bem coordenada que tirou o Flamengo da zona de conforto. Mas, além disso, acho que tem um problema do Flamengo, que é algo que até o Felipe Luiz já demonstrou algum incômodo, os próprios jogadores já falaram, que é a autoconfiança. Porque, às vezes, a autoconfiança do Flamengo flerta com a displicência. Então, ontem a gente viu o Arrascaeta. Tem sido o que se espera dele, o grande protagonista, artilheiro no Campeonato Brasileiro. Mas sai na cara do gol, uma bola para matar, para encaminhar o jogo, e falha ali, às vezes por uma falta de concentração. Não vejo um momento adequado para cornetar o Arrascaeta. Não. Pois é, mas... Tá fazendo gol todo jogo. Mas o que eu tô falando, Abel, é de conseguir manter uma concentração e uma mobilização durante 90 minutos. Assim. O que no nível do Flamengo também é difícil, porque os caras são tão bons individualmente, né? Você pega De La Cruz, Pulgar, Arrascaeta, Gerson, só esse meio campo, é muita qualidade reunida. E é natural que esses caras, até por saberem do potencial que tem individual e coletivo, em alguns momentos pensam, olha, se a gente relaxar aqui, dá pra resolver ali na frente. Falta mais concentração e foco 100%? Acho que seja tipo o Palmeiras, é isso? Mas ontem, por exemplo, o Flamengo, tudo bem, estava pressionado, mas errou algumas saídas que não costuma errar. E até mesmo o Danilo, um cara experiente aqui. Pra mim, eu vejo o Danilo se encaixa muito bem jogando como zagueiro. Tem uma bola que entrega no pé do jogador. Exato, e é erro de desconcentração, que baixa ali no momento e até voltar demora. Então a gente estava falando do Palmeiras. Qual é o grande mérito do Palmeiras do Abel? A resiliência e a constância. É um time que compete sempre. É um time que, quando não joga bem, às vezes ganha, porque consegue ali no físico compensar, na garra dos jogadores, e o Flamengo precisa disso também, porque o Felipe Luiz, o trabalho de campo é muito competente. Então ele está vivendo um período de oscilação, e a gente sempre falava, não, vai chegar um momento que o Felipe Luiz, como todo treinador, vai oscilar, é preciso ter calma, respirar, não é o fim do mundo, e mesmo com a classificação agora de certa forma ameaçada, eu vejo que ainda é contornável, mas é preciso que exista também, do lado do Felipe Luiz, a capacidade de jogar além
do domínio e além do controle de posse de bola. E aí é jogar. Pô, a Central Córdoba conseguiu tirar o conforto da saída de bola? Vamos usar mais a bola longa? Vamos tentar fazer que com o Pedro e o Bruno Henrique lá na frente eles tentem ganhar no confronto físico? Mas aí entra o Felipe Luiz também, não são só os jogadores. Mas é isso que você está dizendo. É isso que eu estou falando. Desculpa. Mas a responsabilidade do técnico de enxergar isso, é claro que ele tem de cobrar efetividade, um melhor índice de acerto de passes, mas também do treinador de entender que quando a equipe oscilar, quando o adversário do outro lado tiver uma boa leitura para pressionar lá na frente e tirar o conforto da saída de bola, ter uma carta na manga, ter uma saída diferente e aí a competitividade dos próprios jogadores, de sentirem no campo, olha, hoje não vai dar na nossa bola, não vai dar na nossa qualidade. Então a gente precisa ser mais intenso, a gente precisa subir a rotação do jogo. Então é algo que é difícil para um clube como o Flamengo, um time muito qualificado, ter essa mentalidade. Olha, às vezes você vai ter de abrir mão da bola e competir um pouco mais. Sujar ali o calção. Isso foi ontem. Mas, por exemplo, contra o Cruzeiro, é mesmo erro? Não, também. O Leonardo Jardim pressionou lá na frente e o Flamengo, muitas vezes, ficou refém de um jogo. Pô, vamos sair de bola de novo, mas está tudo fechado por aqui. O Cruzeiro congestionando o meio campo. Então, é entender esses momentos de jogo que não vai ser na qualidade. Achar alternativas. E ainda mais em Libertadores, Abel. A Libertadores impõe esse tipo de desafio. De repente você pega... Tem o time do Libertad, por exemplo. Está no grupo de São Paulo. Muito físico, extremamente físico. Dependendo do jogo, você não vai conseguir ganhar dos caras na bola. Você vai ter que subir a rotação de intensidade, ganhar mais confrontos físicos no meio campo para ser superior e às vezes até para ter a bola. Então, para mim, o Flamengo precisa encontrar esse equilíbrio em ter a sua ideia de jogo estabelecida. Isso é um grande mérito do Felipe Luiz, um time que joga com a bola, um time que quer atacar e ser protagonista, mas saber ter essa leitura do cenário para não só variar a forma de jogar, mas mudar também a postura, ser mais competitivo em campo. Bira, o que você viu? O que precisa melhorar o Flamengo na sua visão? Acho que o Flamengo precisa ser mais constante no seu melhor. Acho que o Flamengo é o time capaz de praticar o melhor futebol entre os clubes brasileiros, mas está passando por um momento em que ele não tem conseguido fazer isso sempre. Daí talvez também porque adversários começam a estudar melhor, daí a Central Córdoba achou uma formulinha, achou uma maneira de anular um pouco o Flamengo no jogo de ida. E alguns adversários, Bira, vão conseguir interditar essa forma do Flamengo. Exato. Não então, isso que deixar a bola com o Flamengo. Exato, isso que eu tô falando. Assim, um achou uma solução ali, daí o outro vai lá, viu o outro técnico. Todo mundo se estuda hoje. O outro vai lá e estuda, tenta alguma coisa também. Então o Flamengo tá num momento em que eu acho que tem que conseguir se impor com mais constância e o Felipe Luiz também começar a buscar planos B e Cs, que às vezes o plano A não está funcionando. Isso é normal do futebol, é normal de... o Abel estava esporte, né? O Abel outro dia... sempre se reconstruindo. A gente não estava aqui, um bloco atrás, ou foi nesse bloco mesmo, a gente estava elogiando o Palmeiras, o Abel, a competitividade. Faz o quê? 3, 4 semanas, o Abel estava dando entrevista, falando sobre, mas vocês estavam me criticando aqui, vocês estavam... Por quê? Porque o Palmeiras mesmo teve esse momento nessa temporada, momento que o Palmeiras não estava conseguindo jogar, em que os adversários conseguiam anular. E o Abel tava com dificuldade. Mas dificuldade por quê? Porque leva tempo também. Não é assim, você chama o gênio da lâmpada, faz o pedido e pum, o time já achou a solução. Você tem que treinar, usar em campo, ver se funcionou. Entendeu? Difícil é treinar. Além de tudo, muitas vezes você tem que treinar em campo, né? Você tem que testar a solução em jogo. E não faltam opções para o Felipe Luiz então, em termos de elenco, para ele mudar, às vezes, a forma de o time jogar com mudança de jogador, de escalação, não é? O que eu tô querendo dizer é que é normal o time passar por esse momento. O Flamengo tá passando agora, é ruim porque o torcedor do Flamengo tá passando um pequeno susto sobre não passar de fase na Libertadores. Eu acho que passa, eu acho que o Flamengo ganha esses 2 jogos e assim, nem vai ser tão susto assim. Mas dá um sustinho. Você olha a tabela, tá em 3º lugar depois de 4 rodadas. O Palmeiras passou esse momento quando? Na reta final do Paulista. Não prejudicou a Libertadores, o Palmeiras tá fazendo a melhor campanha, mas acabou prejudicando o Paulista. O Palmeiras faz uma reta final do Paulista em que tem dificuldade contra o São Paulo e contra o Corinthians acabou perdendo a final. Normal, acontece com todos os times ao longo de uma temporada. Assim, o time do Jorge Jesus teve aquele... Real Madrid. O time do Jorge Jesus foi aquela coisa de ganhar todos os jogos, sei lá o quê, mas aquilo é muito fora da curva. O normal é o que a gente tá vendo agora. Mesmo o Flamengo, que eu considero o melhor time de elenco, de potencial e de futebol já apresentado em algum momento, mas tá oscilando agora. Você citou agora há pouco, Bira, o Abel. E o Abel deu, semana passada, se não me engano, uma entrevista, quando ele construiu uma expressão que eu acho que é exatamente essa, se não for exatamente a parecida. Ele disse que um time de futebol é uma obra eternamente inacabada. É isso, porque
a cada dia você tem que construir novas opções, novas situações, porque os adversários vão tapando os buracos. Opa, aqui não vai dar, então tenta pelo outro lado. Assim, agora o outro já entendeu que você faz assim. Você vai ter que... É um joguinho, esse é o jogo do treinador. Você tem uma base a partir da qual você trabalha, conceitos básicos, mas a partir desse momento que você estabeleceu essa base, você precisa ir sendo camaleônico, né? Se transformando para surpreender os adversários a cada partida. Então, a dificuldade agora é treinar para encontrar para desenvolver esses novos conceitos, coisa que não consegue acontecer com o Flamengo. Só para pontuar ainda no plano físico, a gente já falou o número de jogos, no final de semana, o Central Córdoba tinha um jogo decisivo do Campeonato Argentino que valia para ele a classificação. Ele botou o time todo reserva e perdeu o jogo. Abriu mão de se classificar no Campeonato Argentino, porque a prioridade dele era jogar com o Flamengo, que não pode fazer a mesma coisa contra o Cruzeiro. Só que pelo menos ele conseguiu o resultado que ele queria, né? Roberta Barroso. Bom dia, Abel. A gente está aqui na 21ª DP, que fica em Bom Sucesso, na zona norte do Rio de Janeiro, porque os jogadores do Flamengo sofreram uma tentativa de assalto na madrugada desta quinta-feira. Desembarcaram aqui no Rio de Janeiro, depois desse empate por 1-1 com o Central Córdoba, e foram surpreendidos na linha amarela. Em nota, o Flamengo, inclusive, divulgou que o carro do goleiro Rossi foi alvejado por 4 tiros. Ninguém ficou ferido, os jogadores já estão em casa. Lembrando que hoje tem treino na parte da tarde. A gente está por aqui tentando conversar com o delegado responsável pelo caso. O que a gente pode trazer também para o fã de esporte é que 2 outros motoristas, hoje mais cedo, fizeram registros por aqui, porque foram assaltados praticamente ali na mesma altura onde os jogadores teriam sofrido essa tentativa de assalto. Esse motorista até foi orientado, né, pelos assaltantes para que se jogasse no chão. Ele teve os pertences e o carro roubados. E também uma outra motorista teve esses pertences roubados e fizeram esses registros. Então, essas 2 pessoas registraram esses casos aqui na 21ª DP. A gente acompanhando tudo de perto, lembrando que já virou rotina toda essa violência no Rio de Janeiro. Outros jogadores, esse ano mesmo, no início do ano, atletas do Fluminense também foram assaltados ali no arrastão, na linha amarela. E o goleiro Rossi divulgou agora há pouco uma nota sobre esse ocorrido. A gente então coloca na tela para vocês. O Rossi disse que hoje pela manhã fui vítima da falta de segurança que assola o estado do Rio de Janeiro. Apesar do grande susto que eu e meus familiares passamos, estamos bem e nos recuperando do ocorrido. Agradecer a todos pelas mensagens de carinho e preocupação, Abel. Infelizmente, hoje a gente não fala de esporte, fala dessa situação complicada, essa violência que assola aqui o Rio de Janeiro. Abel, eu volto com você. Verdade, muito obrigado, Roberta. Infelizmente, né? Essa violência que assola o Rio de Janeiro e várias cidades no nosso Brasil, um país extremamente violento, agressivo, racista, violento contra as mulheres, assassino contra as mulheres, enfim, é a realidade que a gente vive e que a gente tem que tentar combater das diferentes formas possíveis. É muito triste tudo isso. Cara, o Rio de Janeiro é um dos lugares do Brasil mais perigosos. Não tem segurança, cara. Eu não sei o que dizer sobre isso. Não vivo lá, nem vou lá. Essa é a verdade, eu morro de medo. Mas vamos pro futebol. Futebol que o Flamengo não fez, não teve performance nenhuma. E eu achei interessante o que o técnico deles falaram, né? O repórter perguntou para ele o que ele achou da arbitragem. Ele falou que não tinha muito o que falar da arbitragem, não comenta. E sim exaltar o desempenho dos jogadores dele. Porque o desempenho dos jogadores deles é demais, cara. Eles se entregaram 150%. Mas estava nítido no jogo. Porque, os caras ganharam 51 disputa de bola. Os caras foram para jogar. E o Flamengo? Parecia aquele marasmo. E o Breyle falou uma coisa interessante. Ele anotei aqui, ó. Ele falou: a autoconfiança dos jogadores flerta com a displicência. A verdade é essa. Porque o time do Flamengo, cara, tá nas 11 posições. O time do Flamengo é melhor em todos. Até no banco. O time do Flamengo é outro nível, outro patamar. Mas os caras se acham. Os caras entram de salto alto, eu sei lá. Porque até contra o Cruzeiro foi a mesma coisa. Disputa, a gente perdia, não tinha aquela entrega. E nesse jogo de ontem, cara, 5 finalizações. 5.
O nosso problema antes era o aproveitamento dessas finalizações, que era alta, né? 14, 15, média 16, 15, eu não lembro. Era isso aí. E a gente fazia 1 ou 2 gols fora da curva. Contra o Juventude foi 6-0 e contra o Corinthians 4-0. Foi fora da curva. Por pura coincidência, o Pedro estava justamente nesses jogos. Só que ontem também o Pedro também estava no jogo. O Pedro estava perdido, errando também. O pivô que ele sempre faz não estava dando certo. Os caras achavam que o time do Central Córdoba ia ver, pô, os caras são grandes, então ia chegar mais de leve, ia parar para chegar no Flamengo, porque o Flamengo é um time de qualidade lá em cima, que nada, os caras nem reconheceram o Flamengo. O Central Córdoba, na realidade, não reconheceu o Flamengo, quis saber, foi para cima e ganharam na vontade. Olha a folha salarial do Flamengo para a do adversário. Totalmente diferente, cara. Mas é isso aí, se gostou do vídeo, já mete aquele dedo no like para ajudar a gente. Ative o sininho de notificações e se inscreva se você não for inscrito. Ative, compartilha, comenta, vamos interagir, distribui para geral. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Saudações rubro-negra.